Senhor,
sensibilidade. Som. Aqui já pega o som. Som. Tem que falar bem pertinho. Né? Está sensibilidade. Som. Aproximando. Som. Amém? Aceite a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Eu gostaria que com palmas para o Senhor, irmão, recebesse a missionária Santinho em nome de Jesus. Som. Melhorou. Tá bom. Amém? Amém. Deus vai dar mais dele para Santa Pastor de Jesus. Amém, irmão? Amém. Louvado seja Deus, né? Amém. Manda porque na presença do Senhor Jesus. Né? Eu vou louvar o seu nome,
Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 8. Enquanto os irmãos acham o nome de Jesus, eu vou dando peito dessa mensagem, Ela vai falar de um homem assim, muito poderoso, porque esse homem não era nem cristão, Vai se falar do homem, Mateus 8. Esse homem não era nem cristão, mas ele ouvia falar, de Jesus. O importante na minha e na sua vida é quando nós ouvimos falar de Jesus. E esse homem, ele, embora não seja cristão, não era um seguidor de Cristo, não era discípulo, e também não era muito menos amigo de Jesus, Mas teve momentos na vida desse homem que todo o dinheiro e a fama que ele tinha, ele não pôde trazer benefício, para sua própria filha, para sua própria família, em nome de Jesus. E Jesus, sem esse homem ser cristão, sem esse homem ser um seguidor, e muito menos amigo de Jesus. Jesus, ele olhou para esse homem e ele viu que ali teria condições, de estar nascendo um grande homem de Deus, porque Jesus, ele gosta e se agrada da sinceridade. E esse homem, ele não olhou para a sua posição, Então, bora lá para nós descobrir esse homem aqui. Livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 5 a seguir, O centurião de Cafarnaum, E está escrito assim: assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse Jesus: eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, eu não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Dize apenas uma palavra, e o meu criado será curado. Pois eu também sou um homem sob a autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. Digo ao outro, vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faz isso, e ele o faz. E ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Os filhos do rei, porém, serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Repetindo, 11. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. No reino dos céus, os filhos do reino, porém, serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado foi curado. O que
acontece aqui? Esse homem, em nome de Jesus, ele era um general, né, da guarda de Israel, e esse homem ele tinha muitas medalhas, era um homem honroso, né? Um homem honroso, ele era que nem aquele general, né, da menina ao qual Eliseu fala que deixa esse general vir, né? Rei, não precisa de rasgar suas vestes, né? Nós estamos falando do general leproso, né? Ele tinha as mesmas medalhas, a mesma fama, a mesma autoridade desse general, né? Só que aqui com outro nome, né? Um centurião, que não pode de ser um general, né? E ele percebeu que aquele braço direito dele tinha, né? Que não era nem assim, tipo, uma pessoa íntima da família, né? Mas esse homem ele fazia de tudo para o general, né? E veio um dia em que esse homem ele ficou enfermo e a enfermidade levou ele à paralisia, né? E com toda a riqueza, com toda a fama, né? Com todo o conhecimento que esse general, que esse centurião tinha em Israel, né? Porque eu penso que uma pessoa nessa posição, né? Ele conhecia na época muitos cientistas, né? Muitos doutores, né? E com toda a sua fama, com todo o seu dinheiro, ele não conseguiu curar o seu criado, o seu funcionário, o seu empregado, né? Mas esse homem, ele já tinha ouvido a fama de Jesus Cristo Nazareno, né? E quando foi um determinado dia, ele acorda, né? E está espalhado, né? Os anúncios, né? Há de passar pela Israel, né? Jesus o Nazareno, aquele que cura, aquele que ressuscita, aquele que faz milagre, né? O mesmo que curou Bartimeu, né? O mesmo que ressuscitou as pessoas que faleceram, né? Esse mesmo passará em Israel no dia de hoje, né? E quando nós vimos essa mensagem, né? A gente pensa uma situação em nossa casa, em nossa família, né? Uma situação em que você já fez de tudo pela sua família, você já fez de tudo pelo seu filho, pelo seu esposo, né? E até agora não tivemos resultado, né? Porque os problemas ele faz parte de nossas vidas. Enquanto nós estivermos vida, vai ter problema. E esse problema ele deixa de existir quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida. Quando eu e você, em nome do Senhor, nós aprendemos a colocar Jesus no centro da nossa vida, no centro da nossa vida, ou seja, toda a minha atenção é voltada para Cristo, toda a minha vida, ela depende, assim como o peixe depende da água para viver, assim como o carro depende do combustível para andar, assim como o fogão necessita do gás para que venha ter fogo, assim é a pessoa que depende de Cristo. Assim é a pessoa que procura colocar Deus no centro da sua vida, em nome do Senhor. Esse homem ele não era cristão, esse homem ele não era muito menos amigo de Jesus, né? Ele não era seguidor, e muito menos discípulo de Jesus, né? Mas ele ouviu dizer que Jesus haveria de passar por Israel. E esse homem, ele estava com um grande problema, porque o braço direito dele tinha ficado paralítico, né? Quem sabe aquele tempo lá, eu não me lembro nunca, quando eu era criança, nunca de ter ouvido dizer assim que tinha AVC, tinha, irmão Félix? Nós não ouvíamos falar disso, eu ouvia?
AVC, quando nós éramos moleques, não tinha essas enfermidades, né? Mas vamos dizer na linguagem científica hoje, né, que esse homem teve uma hemorragia cerebral, né, um AVC, e ele veio ficar paralítico, ele perdeu as suas funções, né? E esse general, ele ficou comovido com aquela situação, porque era aquele homem que colocava os soldados na frente de batalha, era aquele homem que organizava, era aquele homem que tomava conta de um batalhão de exército, né? Era aquele homem que fazia o serviço particular desse centurião, né? E esse homem, ele não conseguiu cura, nem do seu dinheiro, nem do conhecimento que ele tinha, mas ele ouviu falar de Jesus e uma chama acendeu em seu coração, uma curiosidade, em nome de Jesus, veio na cabeça dele: e se eu levar o meu criado a esse homem? Pronto. Quando ele decide levar, ele viu que não tinha condições de ele levar, porque ele teria que convocar soldados para levar aquele homem até Jesus. E ele pensou assim: ó, eu irei sozinho, eu irei até Jesus e vou dizer para que ele mande apenas uma palavra, porque eu me coloquei no lugar de um homem hoje, que seria esse homem Jesus. Eu sou um homem que deveria estar obedecendo ordem, mas eu sou um homem que eu dou ordem, eu sou um homem que eu mando matar, eu sou um homem que eu mando ferir, eu mando prender e eu mando soltar. Então eu não sou digno de estar diante desse homem, e também não sou digno que esse homem entre até debaixo do meu teto, mas isso eu irei lá em nome do Senhor. Ele, ou seja, você imagina um homem nessa posição, ao qual ele coloca na posição de um ser humano, ele se coloca na posição de que ele estaria exercendo aquela função indignamente, porque ele era um homem que dava ordem. Vai lá, eu digo a este vai e ele vai, eu digo a este vem e ele vem, eu digo a este faz e ele faz. Então o pecado deste homem era reconhecido por ele mesmo. Ele achava que ele não deveria, em nome de Jesus, estar dando ordem, ou seja, ele colocou no seu coração assim: se eu ordenar aquela pessoa para fazer, aquela pessoa, mesmo ele não querendo fazer, ele vai fazer porque tem medo de mim, ele tem medo de ser lançado na prisão, ou tem medo de receber o meu castigo. Então eu sou um homem pecaminoso, e se esse homem for o Salvador, o Messias, ao qual Isaías falou, eu não sou digno de estar debaixo do teto desse homem, e nem esse homem debaixo do meu teto. Ele vê que Jesus, ele entra na cidade, e alguém vai e anuncia para ele: ó centurião, general, aquele homem que tu disseste que queria falar com ele acabou de entrar em Israel. E esse homem, irmãos, ele vai, quem sabe ele fez a sua reza, quem sabe ele orou, quem sabe ele pediu perdão dos seus pecados, porque nós vimos que tinha um acusador ali dele. Porque senão esse homem, irmão Félix, ele não reconheceria que por causa de ele mandar, ou a pessoa, ele forçar uma pessoa a fazer a vontade dele, ou a vontade do governo de Israel, ele estava pecando contra Deus. Então esse homem, ele tinha um acusador dizendo para ele constantemente que ele não podia chegar perto de Jesus. E assim é na minha e na sua vida. Enquanto eu e você nós estivermos vida, nós vamos ter um acusador de nossas almas. Nós vamos ter um acusador que muitas vezes nós achamos que é a nossa mente. Nós achamos que a minha mente está fazendo lembrar daquilo, a minha mente está fazendo eu lembrar daquilo outro, e pode ser um acusador da nossa alma. Pode ser um adversário. A palavra de Deus está dizendo que o acusador de nossas almas é Satanás.
Porque Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele nos absolveu em nome de Jesus, deixou eu e você em nome do Senhor, preparado para vir servir a Ele em nome de Jesus, na beleza da tua santidade. E quando eu e você, nós aceitamos o chamado de Cristo, né? Nós se colocamos numa posição de soldado de Deus, soldado de Cristo. Então eu não posso jamais, a partir de então, eu olhar para quem está me acusando. Apóstolo Paulo diz assim, ó: não tenteis justificar-vos vós mesmos, porque aquele que te chamou sabe todas as coisas. Então, quando nós vimos que na nossa cabeça tem um acusamento dentro do nosso mente, dentro do nosso coração, em nome de Jesus, é falta de oração. Nós temos que colocar nosso joelho no chão e falar com aquele que nos chamou, porque esse é general do general, esse é santo dos santos. Antes, em nome de Jesus, de eu receber o chamado de Cristo, Deus, ele já conhecia você, ele já sabia quem era eu, ele já conhecia a igreja, ele já sabia quem era cada um que ele tem aqui na igreja. Mas nós temos que nos esforçar para que nós possamos chegar mais e mais ao centro da vontade de Deus. Porque alguma coisa que a gente pede para Deus, nós somos batizados, nós somos participantes do corpo e do sangue de Cristo, nós servimos a Cristo, nós declaramos que nós servemos a Deus, e muitas das vezes, em nome de Jesus Cristo, nós não confiamos quando nós pedimos algo a Deus, que é diferente desse general que se sente acusado. Todos os meses nós participamos do corpo e do sangue. O sangue nos purifica de todo pecado. Eu tenho que tomar posse dessa palavra. Eu tenho que colocar em nome de Jesus, na posição de Deus em nome de Jesus, e falar assim: Senhor, ó, nós somos pecadores, realmente somos pecadores, mas no final do mês, Senhor, o teu sangue que vai nos purificar de todo pecado. Teu sangue vai tirar todas as manchas que tem nas minhas vestes. E quando teu ministro, quando teu mensageiro, quando teu missionário, teu reverenda, ele fala algo para ti, você tem que lembrar dessa mensagem. Você tem que lembrar que você é um convocado, não é Sinos de Belém, de São das Primícias, não é de João Carlos, não é do mensageiro de Edivaldo, não é da Kate, não é de ninguém. Você foi convocado por Cristo Jesus no Calvário. E nós temos que fazer para esse homem o melhor que nós podemos em nossas vidas. Nós temos que tomar posse da palavra que ele deixou escrita para nós ouvirmos e praticar. Porque esse homem, irmãos, sem ele ser batizado, ele é um homem que ele se declara para Jesus pecaminoso. Quando ele chega até Jesus, ele fala: Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu necessito que tu cure o meu criado, que ele ficou enfermo. E Jesus olha para ele e diz assim: eu irei lá. Aí esse homem ele começa a derramar sobre Jesus uma confissão de culpa, mas sem saber esse homem que o que ele estava se declarando para Cristo estava abrindo o coração de Cristo, estava movendo o coração de Deus, estava movendo em nome do Senhor o vento lá do alto do céu, porque esse homem ele diz assim: ó, Senhor, eu não sou digno que
Eu sou um homem que eu tenho autoridade que nem o Senhor. Eu digo a este vai e faz, ele vai e faz. Eu digo a este vai, então quando ele vai. Eu digo a este aqui, ó, não vai, ele não vai. Então eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Mas diga apenas uma palavra. E meu criado, eu tenho certeza que vai ficar bom. Quantas vezes que eu e você, irmãos, em nome de Jesus, nós temos Jesus aqui na igreja através da palavra, nós temos Jesus Cristo aqui nas nossas casas, em nome de Jesus, talvez esteja lá na estante aberta, talvez esteja no guarda-roupa, na gaveta, fechado em nome de Jesus. Quando o problema vem em nome do Senhor, a gente não lembra da palavra de Deus, a gente não lembra de colocar o nosso joelho no chão e clamar a Deus, falar: Senhor, esse problema chegou até mim, eu estou cheio de pecado, mas Senhor, olha para mim com misericórdia. Deus, aleluia. Quando Davi ele peca com Betseba, em nome de Jesus, ele vem se arrastando cheio de problema. Cheio de problema. Ele perdeu até a alegria de servir o Senhor. Você vê que no livro de Salmos, capítulo 51, ele cita duas palavras que me chamam a atenção, irmão Félix, Manfredi, irmãos, que é quando ele diz assim, ó: Senhor, o pecado apodreceu meus ossos. Ele entrou na profundeza dos meus ossos. E tu tiraste a alegria de eu te servir. Devolve a alegria novamente de eu te servir. Tem coisas que eu e você vai falando no dia a dia, irmãos, que na vez de nós se aproximar no centro da vontade de Deus, ele vai nos afastando de Deus. Ou se não nos afasta de Deus, a gente fica em nome de Jesus na igreja, nós oramos, nós acreditamos que Deus vai abençoar a nossa vida, mas a bênção não acontece na nossa vida. Por quê? Porque a vontade de Deus não é essa que está na minha e na sua vida. Tem palavras que nós falamos, tem atitude em nossas vidas que vai nos sempre estar nos afastando de Cristo. E quando Davi ele percebe que ele fala com Deus, Deus ele devolve para ele a alegria. Você sabe o que chama isso? Nós viver constantemente, reconhecendo que somos pecadores. Eu posso sentir, e Jesus até entende, nervoso com alguém. Eu posso sentir uma ira. Senão não estava escrito. Ireis e não pequeis, mas não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Por quê? A ira é uma ferramenta de Satanás. A ira ela te tira do espírito. A ira ela faz você falar as coisas que tira você do centro da vontade de Deus. Você não lembra nem da palavra quando você está irado. Aí depois que você está calmo, que você chega na sua casa, que você senta, relaxa, aí você fala assim: meu Deus, eu não devia ter falado aqui. Mas já falou. E quando nós faz isso, nesse mesmo livro aqui, me lembra sempre uma passagem. Que Deus ele diz assim, Jesus ele fala assim, ó. Vocês quatro vão para a cidade pegar alimento, vocês quatro ficam aqui, e vocês quatro venham comigo. E dando prolongamento às informações de Cristo, ele falou assim, ó, quando chegar o alimento, põe no barco e atravessa para outra banca.
E aí calhou, Jesus subiu no monte, ele orou, voltou e disse para Pedro: espera aqui os discípulos, reúne com eles, entra no barco e vai para outra banda que eu vou te esperar do outro lado de lá. Por quê? Porque Jesus ele sabia que o mar ia ser bravio, a onda ia se levantar. Quando Pedro ele sente medo, né, das ondas, eles começam a gritar dentro do barco, e aí ele começa a chamar o mestre, né? Aonde estava o mestre? Do outro lado. Aí Jesus ele sente que os discípulos estão em perigo, que eles começaram a gritar, a clamar. E Jesus ele veio em socorro dos discípulos. Você sabe o que isso quer dizer? Que todas as vezes que você quiser saber algo de Jesus, ele está pronto a te responder. Mas nós temos que clamar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que colocar o joelho no chão, nós temos que ter tempo em nome de Jesus para falarmos com Deus, para apresentar aquilo que está desagradando a mim, a você, em nome de Jesus, a Deus. E quando nós clamamos a Deus, Deus ele responde. Ele vem sobre as outras, ele vem sobre o seu problema de socorrer. Aleluia. Pedro, ele sai para fora do barco, e o barco ele vê que está enchendo de água. Aí ele pega e começa a tirar. Aí vem Tiago, Barnabé, João: chame o mestre, chame o mestre. Eles começam a chamar. Aí eles olham uma fumacinha vindo sobre as águas lá na frente. Vem aquele homem todo de branco, andando sobre as águas. Aí Tiago vê, acha que é um fantasma. Chama Pedro. Pedro ele fala assim: não, é um fantasma, é um fantasma. Ou seja, Jesus, ele andava junto com Jesus. Os discípulos andavam junto com Jesus. Mas na hora do perigo, eles não reconheceram Jesus. Ao perigo do nervoso, ao perigo de tomarmos atitude no nervoso. Isso nos afasta de Cristo, irmãos. E a gente não percebe. Aí ele grita, Jesus grita lá: ei, não temais, sou eu. Aí Pedro, né? Se é tu, mestre, manda eu andar sobre as águas que nem você está andando. Não existe estudo, nem na hermenêutica, nem na escatologia, que diz que Pedro deu muitos passos. Não tem essa confirmação. Não tem também dicionário, não tem internet, você não vai achar isso. A Bíblia diz, o texto sagrado diz que Pedro, ele começou a andar sobre as águas, mas ele foi sentir medo, pavor, e aí ele afundou. Quando ele está afundando, ele clama por socorro. Jesus ele vem até ele e segura ele pelas mãos e ele diz: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Jesus não está com Pedro aqui na mão? Sim ou não? Se é para a ordem para ir lá para o outro lado, e Pedro era um dos amigos de Jesus, por que Jesus colocou ele dentro do barco? Jesus não podia atravessar ele. Não, você é meu amigo, estou uma grande amizade contigo, vamos deixar você lá do outro lado, ele vai me pegar os outros. Você sabe o que isso nos ensina para nós, irmão? Que cada vez que eu e você afundar, cada vez que eu e você
diante de uma atitude ou diante de um problema, em nome de Jesus, e nós não tiver atitude de falar com Deus, nós vamos afundar nesse mar da vida. Nós vamos perecer de algum problema, vamos perecer de alguma coisa, e aquilo que nós estávamos pedindo para Deus, porque a ordem de Jesus era: olha, vai sobre o mar, pega o barco e atravessa para o outro lado. Isso quer dizer, em nome de Jesus, que aquilo que nós estávamos prestes a receber de Deus, nós vamos ter que voltar lá no início para voltar a remar novamente. Jesus, ele não tem o melhor amigo, ele não tem aquele carinho especial por mim, por você. Ele ama eu e você num só sentido, em nome de Jesus. Eu e você na terra aqui tem. Não, eu gosto mais da Kate do que da irmã Rosa. Eu gosto mais da irmã Rosa do que da Santinha. Eu gosto mais da irmã Santinha do que do Demar, da irmã Neném. Jesus não tem isso, não. Eu quero dizer com isso para você que o mesmo valor que tem o pregador, o mesmo valor que tem o missionário Josias, irmão Genivaldo, ministro Nelson, irmã Kate, cada um de vocês tem esse valor diante de Deus. O que falta é a gente colocar Jesus no centro da nossa vontade. Porque quando, eu me lembro quando eu estava sentado aí, em nome de Jesus, e tudo que eu pedia para Deus, eu pedia para Jesus, acreditando que eu ia receber segundo a palavra do pastor, do ministro, do mensageiro. Você sabe o que representa isso? Eu estou querendo uma pessoa, irmão Fred, para me colocar a culpa. Eu não estou recebendo, sabe por quê? É porque eu acho que o irmão Félix não é de oração, não. Eu acho que aquele pastor, não. Irmãos, independente de eu estar aqui ou não, antes de eu chegar aqui, Jesus já estava aqui. Antes de você receber o chamado, Jesus já estava na sua vida. Jesus, ele fez o chamado para você dentro do ventre da sua mãe, em nome do Senhor. O que falta é você assumir a sua responsabilidade, tomar posse da palavra de Deus e seguir o seu caminho diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus em Ezequiel, ela está dizendo assim que a responsabilidade ela é pessoal. O pastor não vai pagar pelo teu erro, pela tua falta de atitude. O missionário não vai pagar, o teu filho não vai pagar, a mãe e o pai não vai pagar, porque você está no mundo sofrer, não. Você é responsável pelos teus atos. Coloca Deus na sua vida, viva a palavra de Deus em nome de Jesus. Enquanto der algo errado na nossa vida, não é a gente procurar o erro do irmão. Vamos dizer assim, da pessoa que Deus levantou como profeta na igreja, vamos falar do missionário. Deus, ele deu autoridade, chamou o missionário, deu autoridade, expandiu as igrejas em todos os estados. Eu não sei, mas nós tínhamos, ou tem lá em Portugal, no Japão, isso. Não tem mais? O Japão tem? Foi uns irmãos que foi embora para lá, né? Pois é. E eu creio que lá no Japão, alguém já está falando da Silvia Pereira. Eu me lembro que a sua era lá em Portugal, né? Eu não sei como é que está lá agora. Mas a obra que Deus fez lá através dela, com certeza está. Em nome de Jesus. Porque a obra não é dela, é de Deus. Com toda a perfeição que nós achamos no missionário, se você procurar um defeito nele, você vai achar.
Você vai achar. Eu me lembro que a reverenda Ivanilde, uma vez ela teve um sonho, e ela falou do sonho para mim, irmão, cara. Ela estava de avental, gente. E ela teve um sonho, e aí Deus ele falou assim para mim, assim, ó, diga para ela que eu vou levar ela em lugares altos. Eu vou levar ela no meio de um povo ao qual ainda ela não conhece. E aí eu falei para ela assim, ó, qual é o nosso caminho? Não é igreja. Trabalhar você não trabalha. Se você trabalhasse, eu poderia até orar a Deus para poder falar. Seria discutir cargo na empresa, mas você não trabalha. Nosso caminho é o quê? Não é igreja, você não trabalha. Deus vai mexer contigo na igreja. Ele vai levar você lá para a matriz. Você vai trabalhar na matriz. Aí eu me lembro que ela disse assim, misericórdia, misericórdia. E passou uns 2 anos depois que ela teve essa visão. Um dia ela chegou em mim e falou assim, eu não era ministro, eu era apenas diácono. E ela falou assim para mim assim, irmão Carlos, o missionário, ele chamou eu lá na fila e começou a conversar comigo, interrogar como é que você olha para os meninos, do Silas e do Paulo, né? E eu falei que era. E ele disse que Deus ia me levantar muito. Aí eu peguei e falei para ela assim, você lembra da visão que você teve? Jesus ele vai te levantar na matriz. Ela falou assim, será? Eu falei sim. Aí eu peguei e me lembro que eu falei assim para ela assim, ó, estou falando, está sendo gravado. Falei para ela assim, agora que você precisa de oração, porque você vai ficar no meio de povo que toda a vida você viu santidade, e você vai aprender a conhecer o dia a dia dessas pessoas. Você vai conhecer o dia a dia do irmão, na época era Laurentino, o irmão Paulinho, esses irmãos. Eu falei, você vai saber que ele se sente nervoso, você vai ver ele chegar na igreja às vezes gritando, você vai chegar falando no telefone alto com alguém. Por quê? Porque ali não tem como eu manter a minha santidade igual estou no altar. Não tem. Mas é lá fora que eu e você tem que mostrar para Deus quem nós somos. E ela falou assim, será, irmão? Eu falei assim, agora ou você, se você for trabalhar no meio deles, ou você se levanta de vez, ou você vai cair de vez, porque é isso que Deus quer ver. Ele quer qualidade na igreja. Verdade. Ele quer que você esteja preparado. Sabe o nervoso que você sente em casa? Eu também sinto. Você sabe aquela vontade que você tem de bater, de gritar, de falar, que assim, não, eu não sou bobo, eu também sinto. Mas eu tenho que me segurar. Por quê? Porque eu quero Deus no centro da minha vida. Deus, aleluia. Quando eu e você sentir nervoso, ou sentir vontade de falar a alguém alguma coisa, nós temos que lembrar assim, ó, quem sabe, esse pode ser o último culto meu. Quem sabe esse é o meu último dia. Ou quem sabe esse é o último dia que eu posso estar vendo uma das irmãs ou um dos irmãos. Eu tenho que viver hoje como se eu fosse embora amanhã, porque eu e você somos peregrinos nessa terra. É por isso que eu e você temos chamado de Deus. É por isso que Deus chamou eu e você, em nome de Jesus, para vivermos uma vida santa. E quando nós aceitamos nosso chamado, nós não podemos estar procurando perfeição de irmãos e irmãs. Eu não posso estar olhando para mim e falar assim para mim assim, ó, eu não vou nessa visita não. Não vou. Eu não vou nessa visita, porque hoje eu estou
casa, vou deixar os irmãos lá sozinhos. Fui convidado para ir para o monte. Não vou no monte não, hoje não. Mas e se Deus tinha algo para você, no dia que você estava cansado, no dia que você estava com dor, e se Deus tinha um propósito de responder para você, em nome de Jesus, aquilo que você tanto pediu a Deus, quem sabe está faltando para Deus abençoar a sua vida uma determinação sua. Porque diante de Deus, irmãos, eu não posso deixar minha família levar a minha fé. Sua fé é intransferível. Você já viu seu polegar? Tem alguém com polegar igual ao seu, com as impressões digitais igual ao seu? Você é único diante de Deus. Você é único diante de Deus. Não existe uma outra irmã Rosa, uma outra irmã Reverenda, uma outra irmã Silvia, né? Uma outra irmã Luciana, irmã Marlene, outra irmã Santina, a irmã Cinca, o seu nome, a Lucineide, como é que é o nome, filho do irmão? Ademar, não existe outro irmão Félix. Nós somos intransferíveis. Quando Jesus fez você, Ele sabia exatamente com quem Ele estava fazendo. Ele sabia exatamente o material que usava para fazer você. Ele sabia exatamente que talvez eu e você chegasse aqui na casa dele e tinha coisas que ia ser difícil de nós aceitar. Mas Ele fez o chamado para você. E a casa dele precisa de você. A obra dele precisa de você. Precisa de mim. Aleluia. Aquela visita precisa de você. Irmão, eu não sei pregar, mas às vezes você chega lá, você vai louvar o hino, você vai ser pago por Deus em nome de Jesus, por estar louvando aquele hino, por estar fazendo aquela oração, por estar falando um testemunho, como foi o teu chamado, e aquela pessoa vai se render. Não é por causa que eu estou levando a palavra, é por causa de você. Certa vez tinha uma igreja cheia, estava lotada, na Assembleia de Deus, e era uma igreja, irmão Félix, todo mundo bem vestidão, todo mundo abençoado, porque o ser humano ele é assim. Quando Deus abençoa, ele esquece da bênção de Deus, e ele começa a colocar tropeço na vida de Deus com ele. Aí ele começa a se acomodar. E essa igreja, o pastor tratava bem toda a igreja, porque uns davam alto dízimo, outros davam grandes ofertas, mas tinha uma irmãzinha lá no final da igreja, e essa irmãzinha, ela ficava lá de cabeça baixa, desde a hora que chegava até o final do culto, orando ao Senhor. E quando foi um dia, essa irmãzinha, ela deixou de vir ao culto, e Deus o levou. Deus o levou. E veio um pregador de fora para o círculo de oração. E nesse círculo de oração estava o pastor. Aí aquele irmão que veio de missão veio muito longe. Olha a importância da obediência a Deus. Ele veio de longe, e a obra de Deus é um investimento. Porque ele não ganhou dinheiro na gasolina não. Ninguém pagou ele não. Ele investiu, ele abasteceu o carro, ele veio, pagou pedágio, quem sabe, em nome de Jesus, e aí ele chegou na obra de Deus, começaram a orar, e Deus pegou a boca desse homem, e ele falou para o pastor: meu servo, tenho eu abençoado o meu povo aqui nesse lugar, mas por quanto a arrogância subiu em vossas cabeças, até hoje essa igreja, ela se manteve com as portas abertas,
por causa daquela senhorinha que vocês desfaziam dela, nem chegava perto dela. Enquanto vocês comiam, ela não tinha para comer, ela orava e buscava a minha face e pedia: Senhor, abençoa a minha igreja. Glória a Deus. Deus, Ele fez eu vir para falar isso para tu, que a tua igreja precisa se humilhar diante da minha face, senão ela vai sair desse lugar. Tudo na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Assim como esse centurião fez, mesmo se sentindo acusado, ele foi lá e confessou: Senhor, eu sou digno de te pedir isso, mas me tira essa dor, converta meu filho, meu esposo, minha mãe, reforça a minha família. Ô pai, eu preciso disso aqui, eu já pedi tanto, já fiz campanha, já pedi, mas não consegui. Quem sabe se tu mudar o termo, se eu tenho alguma coisa que desagrada, está em mim. É Deus, aleluia. Esquadrinha, vai lá, alegra minhas juntas e medula, esquadrinha onde tiver, Pai, um pecado escondido em mim, que tiver impedindo a minha oração de ser abençoado contigo. Oh Pai, e Deus vai ouvir você. Centurião não tinha nada de crença, mas ele ouviu dizer que Jesus ia passar, e ele foi e reconheceu, e pediu para Deus, e Deus atendeu. A Bíblia diz que o centurião voltou para casa. Quando chegou lá, encontrou o servo dele, andando, porque isso é certeza. Quando você pede crendo, com certeza Deus ele te ouve, em nome de Jesus. Agora, dificuldade, irmãos, não vai sair da minha vida, da sua vida, não. Portanto, não olhe para cansaço, não olhe para dor, não olhe para problema, porque enquanto você respirar, esse problema, se ele até agora não te trouxe mais próximo de Deus, deixa esse problema de lado, deixa de Jesus não. Dê preferência a Deus em nome de Jesus. E você vai ver o que Deus vai fazer com esse problema em nome do Senhor. Palmas para o Senhor. Eu não sei se eu acerto, tá bom? Mas fecha seus olhos em nome de Jesus, que eu vou tentar louvar o nome. É hora do Salvador, né? Diz assim em nome de Jesus: quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador, o Salvador. Ele é Jesus que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas
e o coração explode na dor. É hora de crer, ó Salvador, ó Salvador. Ele é Jesus que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz. Sabe aquele amor que a igreja não te deu? Sabe aquele amor que teus pais não te deu? O amor que você almeja, o amor, aquele amor que você talvez se sente em nome de Jesus desprezível. É esse amor que Jesus tem para ti. É esse amor que o Senhor Ele quer dar para você. Receba esse amor em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estou entregando para a tua igreja a tua palavra. Estou entregando, meu Pai querido, aquele propósito que tu fizeste. Tu conheces o coração de cada um. Tu conheces a vida de cada um, ó Pai. Não parece que eu conhecer, meu Pai, o sentimento, a vida de cada um, e muito menos o pensamento. Tu fizeste um chamado a cada um. Tu sabe a necessidade de cada um, ó Pai. Tu sabe, meu Pai, até onde essa mensagem alcançou essa internet, essa pessoa que está ouvindo a Ti. Ó Pai, eu peço a Ti em nome de Jesus, que assim como Tu me transformou, transforme a Tua igreja. Transforme esse coração, meu Pai, que está ouvindo do outro lado. E que Tu venha, meu Pai querido, fazer o Teu povo entender que não há cristandade se não tiver transformação. Não tem bênção, meu Pai, se não houver a remissão de pecado. Porque a Tua palavra diz que o nosso pecado, ele distancia entre eu e Ti. Coloque as Tuas mãos e abençoe o Teu povo sobre esta palavra, em nome de Jesus. Eu não conheço a necessidade da tua igreja. Eu não sei o que está passando na sua casa, não sei o que acontece com a sua família, com a sua parentela. Mas como autoridade e embaixador do reino do céu, eu peço a Ti, envia o anjo na casa de cada um agora. Envia o anjo, meu Pai, da cura, em nome de Jesus. O anjo está aqui movendo as águas. Ele já balançou essas águas. Falta a tua igreja tomar posse, meu Pai. Aonde houver, meu Pai, uma dor, um problema, em nome de Jesus, já não existe mais. Se é que eu tenho, meu Pai, crédito contigo. Se é, meu Pai, que eu fui realmente um escolhido para chamar, para levar a Tua palavra, para anunciar a Tua palavra. Se eu tenho crédito, ó Pai, eu convido a Tua igreja, em nome de Jesus, a procurar o problema, a procurar a dor. Se ela deixou um problema na sua casa, espírito de Satanás, eu sei que Tu é ousado, em nome de Jesus, viu? Eu sei que Tu levaste o próprio mestre e foi tentar o próprio mestre no deserto. Lá Jesus não tinha companhia, lá Ele não tinha amizade, lá Ele não tinha um ministro para orar, um pastor para clamar por Ele, a reverenda para orar, não. Lá era Ele e mais ninguém. A única companhia que Ele teve lá foi de Satanás. Mas Ele foi vencedor. Eu peço a Ti sobre essa autoridade, em nome de Jesus. Eu sei que Tu é ousado, Satanás, mas sobre a palavra de Cristo, saia do lar do povo de Deus. Larga a saúde do povo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Essa dor, em nome de Jesus, desapareça em nome de
e peço e entrego para as tuas mãos, e que todos quando recebem essa palavra dizem amém. Diga amém que recebeu a palavra de Deus. Nos abençoe, ó Deus. Amém. Graças a Deus. A quem está assistindo em nome de Jesus, até a semana que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe vocês. Procure uma igreja. Jesus certa vez ele disse assim: eu vou para o monte para clamar ao Pai. E foram com ele os discípulos. Mas já fazia 4 dias que Jesus estava desaparecido de seus pais. Ele tinha na faixa de 12 a 15 anos. E aí um discípulo ele veio correndo e falou com o mestre assim: mestre, estão aí seu pai, sua mãe e seu irmão que está chegando para te pegar. Jesus estendendo a mão para a igreja assim, ele disse assim: quem são meu pai, minha mãe e meus irmãos? Todos que ouvem e faz a prática da minha palavra. Pratica a palavra de Deus. Levanta desse sofá, em nome de Jesus, sai da sua casa, procure uma igreja em nome de Jesus. A minha igreja é a igreja Cílios de Belém, Missão das Primícias. Aqui o celibato faz a diferença. Entra no site, em nome de Jesus. Eu acredito que você digitar lá www.igrejaciliosdebelém missãodasprimiças.com.br. Você vai encontrar alguém para conversar no chat ou no telefone e ver se na sua cidade ou na sua província tem uma igreja. Entre lá, se inscreve em nome de Jesus, que Deus vai abençoar a sua vida. Até semana que vem.